Olá, 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 olá. Hoje, dia 31 de julho de 2017, último dia do mês. Essa bolsa é muito louca, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham passado um ótimo final de semana, tenham guardado energia para essa semana e ótimos trades essa semana para vocês. Então vamos lá, essa bolsa é maravilhosa, ela fez basicamente o que a gente falou, ela subiu, mas de uma forma um pouco aleatória durante o dia, mas de qualquer forma subiu. Mas ainda precisa romper os 66 mil pontos, né? Hoje chega a fazer 5 bilhões, como ela é a média que ela costuma fazer, foi bem. O dólar desceu, né? Ontem a gente comentou a possibilidade da descida do dólar, até mesmo porque ele já havia quebrado um pouquinho a consolidação, conforme comentamos ontem. Só que hoje ele fez um possível fundo duplo, que pode ser confirmado ainda nos próximos dias. Então vamos ficar de olho. Vamos dar uma passada então nos principais papéis de correlação com a bolsa. Depois vamos dar uma olhada nos comentários de alguns amigos. E depois a gente dá uma olhada nos papéis aí que estão mais atrelados aí à nossa amiga bolsa. Vamos lá. Então o Ibovespa no diário rompeu aqui a LTB, que a gente já é tão conhecida nossa já, né? Deixa eu estender essa LTB. Ele rompeu, né, de uma forma praticamente quase que definitiva, né, com 5 bilhões de reais. Sentou a bundinha dele aqui em cima da LTB, é bom a gente desenhar, né? Rompeu aqueles 65.900 que a gente comentou. Tá vindo bater aqui nos 66 mil, vamos mudar a cor dele aqui para que agora ele é relevante, né? Os 66 mil, ele precisa ficar aí. Ele tem aqui 66.800 seria a próxima meta dele, né? Para depois vir aqui próximo dos 68 mil. Ok? Vamos já colocar tudo com cor, porque agora, como ele está subindo, agora vale a pena acompanhar essas novas essas novas. Vamos só acertar aqui, eu quero acertar porque na verdade ele é um pouquinho mais para baixo aqui. Então ele tem uma resistência aqui 66.700 mais ou menos, tá? Então o próximo alvo dele aí. Então tá bonito, tá subindo, tá no zigue-zague, a gente já vem desenhando esse zigue-zague há bastante tempo, a gente ganhou dinheiro aqui na perna 3, quando ele desceu, quando ele começou a subir a gente ganhou dinheiro aqui, ele consolidou um pouco aqui, que a gente havia confirmado, agora fazendo seu rompimento, porém, sentando em cima justamente tá batendo em cima da nossa resistência aqui, tá? 69 mil, deixa eu puxar um pouco mais para cá, 65.920. O que no semanal tá bonito também, o semanal ele tá muito parecido com o diário, né? Eu comentei ontem, muito engraçado isso, e ele tá dentro de um canalzinho de alta. Então vamos continuar aqui imaginando que a gente vai ter ainda essa subida. Vamos pro dólar. Então o dólar, como eu comentei, ele desceu, né? Ele rompeu aqui ontem, um pouquinho, na sexta-feira um pouquinho a consolidação e hoje ele desceu. Porém, hoje ele bate aqui no fundo desse candle branco e faz um fundo duplo aqui. Ele pode ser confirmado nos próximos dias. O ideal é que ele rompa isso aqui ou fique consolidado aqui para depois romper para baixo. O problema aqui que a gente tem que ficar de olho é o seguinte: ele não pode, não deveria estar fazendo o retorno e rompendo esse topinho aqui. Ele tem resistência aqui, mas ele não poderia estar rompendo esse último topo aqui, porque aí realmente ele ganha um pouco mais de força e isso atrapalha a nossa bolsa, tá bom? Então o ideal é que ele mantenha aqui essa configuração ficar até mesmo de lado para depois cair. Está entrando volume de venda, né? Seria ideal que realmente ele caísse, tá? Mas também não vai muito longe também, né? Até mesmo porque existe interesse que o dólar fique em um patamar muito favorável aí para quem faz exportação, como também para quem importa. Então não adianta ele ter daqui para frente uma variação muito grande para baixo, né? O pessoal pode até começar a intervir aí, o Banco Central de novo, né? Então, beleza, basicamente é isso desses dois.
O DI, ele está dentro daquela região que a gente comentou, né? Olha que engraçado. A gente havia desenhado, falado que ele deveria ficar por aqui, por essa região, consolidando, e foi exatamente o que ele fez. Subiu, bateu aqui em cima, né? Tá dentro do canalzinho de baixo, e tomara que ele continue assim. Depois eu vou comentar com vocês aí, sempre que houver oportunidade, porque quanto mais cair os juros, mais difícil vai ser ter remuneração na renda fixa. Então as instituições financeiras vão ter que buscar aí na renda variável soluções para dar melhores aplicações para os clientes. Então pode ser que a gente tenha uma injeção aí no mercado se começar a cair muito os juros. Isso é bom. Então vamos lá. O ouro também ficou aqui encasquetado onde a gente falou que seria bom que ele ficasse. Ele veio bater justamente onde a gente comentou, está aí dentro dessa região, que continue assim. Deixa eu ver aqui, vamos para o petróleo. O petróleo ele está aqui numa região, ele subiu, né? Está subindo, já está no 5º dia. Todo mundo pode virar e falar, pô, ele tem que corrigir, né? Aliás, ele tem aqui uma grande chance de fazer uma correção, porque ele já está aqui numa região, olha, de... Opa, não foi. Aqui, agora segurou. Ele está justamente nessa região aqui de resistência, né? Eu acho que isso aqui é um canal. Não, não é um canal, não, porque ele está aqui, ele abre, né? Mas ele é uma LTB significativa. Ela também, além de ser uma LTB, a gente também tem aqui uma resistência horizontal que vem aqui desses topos, né? E desse fundo, onde teve aqui dificuldade, e ele já está nessa região, né? Então já está batendo aqui, é um ponto de inflexão, né? Então ele pode voltar a cair. Aí a grande pergunta é, será que tudo isso aqui é porque o semanal ainda está em queda? Vamos dar uma olhada. Exatamente, o semanal ainda está em queda, né? Se a gente fizer aqui as nossas contas, né? Ele está fazendo zigue-zague, ele só está fazendo a correção. Ele deveria ganhar esse topo aqui, né? Mas ele tem um candle de impulsão aqui que é muito interessante. Mas ele já está nessa região de resistência com a LTB também. Então pode ser que ele volte um pouquinho para depois ganhar força e romper. Então pode ser que a Petrobras sofra um pouquinho. Apesar que hoje ele até que andou bem colado com... A Petrobras andou bem colado com a nossa amiga, com o petróleo, né? Então vamos lá, Petrobras. Petrobras está consolidado ainda. Para quem está muito desesperado, né? Tenho certeza que vai ter gente comprando aqui em 13,35, mas a gente tem que lembrar que ele está ainda numa tendência de baixa no semanal, como está o petróleo, né? Como eu acabei de mostrar, né? E ele está bem em regiões aqui de resistência, ele pode vir aqui até um pouquinho antes de 14 pelo semanal, que seria aqui mais ou menos, né? Pouco antes de 14. Então ele pode ainda vir subir até aqui para fazer um novo zigue-zague, né? Mas está com viés de alta, isso é bom. Deixa eu colocar no setup, porque pode ser que alguém comece a querer enxergar já alguma coisa no setup. A Vale 5, ela abriu com um gap enorme, né? Olha que bonito, ela abriu com 2% praticamente de gap, está subindo, está dentro do canal, agora não tem como fazer compra nela, tem que esperar ela retornar para a gente poder entrar, ela já estava comprada desde aqui, né? Quem não saiu pelo high low, ainda está comprado nela com quase 2%, e está com volume, né? Ainda não está acumulando, mas está com volume e pode começar a acumular. Isso é bom, né? O semanal também tá bonito aí. Então, por enquanto, os dois papéis subindo. Então, vamos ver os bancos. O Banco do Brasil, BBAS, está aqui com um candle que a gente comentou, que é um candle bem em cima de uma região também de suporte, e poderia dar compra, até deu compra, mas fez um outro candle aqui, um dojizinho pequeno. Quando estourar, pode ser que ele vá forte para um dos dois lados, mas ainda está aqui meio comprado pelo diário, né? Ele ainda pode dar alguma chance aqui de subida, né? Mas o viés é de alta no diário e de baixa no semanal. O YouTube está bem difícil, está bem consolidado, ainda não saiu dessa consolidação.
está dentro de um canalzinho, e quando ele sobe, é porque ele está com viés de alta, quando ele sobe muito devagar. Então esse é o mais difícil de todos eles. BBDC4 Bradesco está subindo, é o papel mais forte. Ele está comprado, né, desde aqui. Aliás, ele dá até para comprar ele aqui, né, para quem acredita que realmente ele vai continuar subindo. Entrou o volume hoje, né, o semanal está aqui para cima, né. Então aqui pode ser realmente ainda uma entrada, né. Não vou entrar agora, até mesmo porque, mas ele provavelmente vem fechar esse gap aqui, né. Tem um gap enorme aqui, né. Eu ainda não desenhei, não sei porquê, mas eu já deveria ter desenhado. Ele tem um gap enorme aqui para ser fechado ainda. Apesar que ele já está quase lá nos finalmente, mas 30,80 seria um alvo para ele aqui, tá? Então por isso que a bolsa ainda está bem animada, né? E a Ambev, que é o último papel atrelado à bolsa aqui, também agora meio consolidado aqui em cima, engolfado por esse candle, fechou esse gap, aliás esse gap é um pouco mais para baixo, né? Esse gap foi feito aqui, fechou o gap, agora ele está meio lateralizado, mas está com viés de alta, está bonito, respeitando a LTA aqui desde lá de trás. Está muito bonito o mercado realmente, para quem soube aproveitar essa evolução do mercado na perna 3 que a gente falou, né, na onda 3, conseguiu tirar bons lucros, né. Então é isso, vamos dar uma olhada aqui no que os amigos pediram, ou que eles comentaram, né. O Douglas falou da Qual 3, vamos dar uma olhada na Qual 3. A Qual 3 deu compra já desde aqui de baixo, né, ele está comprado também, já está com 3%, 3,20% de lucro aqui pelo setup, e está bonito esse papel, só sobe, né, olha que bonito. Seguidor de tendência, né, e nós somos seguidores de tendência, né, então tá bacana. Esse papel, ele também falou da Maglu, que também comprou. A Maglu, ela deu realmente compra pelo setup, mas só tem um ponto aqui que eu sou obrigado a comentar. O semanal está muito esticado, olha como ele esticou aqui, ele precisa dar uma corrigida, então quem tiver comprado não se assuste, ele pode dar uma corrigida a qualquer tempo, porque ele está muito esticado. O que pode acontecer também, importante, esse papel pode fazer split, porque ele está muito caro, né? Então, a qualquer momento, ele pode aí dividir o número de ações aí por 30, né? E sair a R$30, aí R$10 o papel, né? E aí a gente teria mais volume de pessoas entrando, porque ele fica um papel caro, porque você compra 100 unidades, que seria a quantidade mínima para você fazer o trade, está dando quase R$37 mil. Então, a qualquer momento ele pode ter um split aí, tá? Então fiquem atentos. Isso não muda nada para quem tiver comprado, né? Mas ele dá oportunidade para quem quiser entrar depois com um papel um pouco mais acessível. Não é mais barato, mais acessível. Tá? Ele põe VEG 3. Desculpa, antes da VEG 3 ele coloca aqui PARD. Está de olho nesse papel. Esse papel ele não tem muito histórico ainda, mas ele está comprado desde aqui de baixo, já com 15% de ganho. Ele até colocou lá, ele está de olho, né? O ideal é que ele volte aqui para as regiões aqui. Opa. Que ele volte para essa região aqui, né? Para que ele faça esse descanso, né? Para depois voltar a subir, tá bom? Esse seria o ponto ideal, talvez, aí de compra, ou até um pouco mais para baixo aqui, que ele não perde ainda a tendência dele, né? Seria esses pontos aqui. Papel interessante também. Deixa eu ver aqui o volume dele. 13 milhões está ótimo. Papel de bastante volume. Só subir um pouquinho, fica mais fácil para vocês enxergar o nome, né? Parte 3. Ok. Vamos dar uma olhada aqui. Então, esse foi o Douglas. Aí vem o Leandro Costa. Leandro Milena Costa. Que fala aí dos outros papéis. Pede para dar uma olhada em Ether. Ether, pelo setup já está comprado. Eu já tinha comentado o rompimento da LTB aqui. Ele fez o zigue-zague dele. Né? Já está com 7,5%, 7%, chegou a bater 10%, quase 11%. Tem que esperar ele retornar para dar uma oportunidade. No semanal é só uma correção, né?
que ele está fazendo, mas no diário ele chegou já a dar alvo, né? Foi aqui em cima. Iguatemi. É Iguatemi mesmo que ele pediu? Não, J. Ficando cego. JSL G3. Então vamos ver aqui. Ele também já está comprado desde aqui de baixo, já está com 10% de ganho. Não tem o que fazer aqui. Que a compra dele poderia ter sido feita aqui no rompimento aqui. Mas enfim, é um papel, acho que tem pouco volume também, né? Não dá nem para ver aqui. Quanto tem de volume? 2 milhões. A variação aí até daria para entrar, mas não foi fácil pegar, não seria muito fácil pegar esse papel não. Mas de qualquer forma, se quiser entrar de novo, tem que esperar ele voltar aqui e descer para voltar a subir, ok? Ele fazer o zigue-zague, né? Fazer um zigue-zague aqui. A VEG 3, ele deu uma corrigida, veio até a média, né? Tá voltando a subir. Teoricamente, pelo price action, ele daria compra amanhã, né? Novamente, tá? Pro price action. Ele tá com o IFR ainda acima de 50. Entrou um pouco de volume, não muito, mas ele teria aí uma possível entrada aqui, até mesmo porque ele fez aqui teoricamente ele pode confirmar um fundo em cima de um suporte. É uma possibilidade para amanhã, não para hoje. A Grendene corrigiu forte, né? Grendene corrigindo bem forte, já tinha saído esse papel lá em cima, né? Como eu já tinha comentado com vocês. Vou tirar daqui para não criar confusão. No semanal é só uma correção, mas eu tinha falado desse candle, né? Que ele poderia duplicar esse candle. E aparentemente é o que ele pode estar fazendo. Ó. Ele tem uma descida aqui de 10% aqui para baixo. Já realizou 7, 8. Já ele começa a subir de novo. Então tem que ficar de olho. Né? Porque o que ele estava para executar no semanal, no semanal, que é esse candle aqui, que é uma estrela da noite, um shooting star, ele duplica geralmente esse valor para baixo, tá? Aí ele começa a subir e aí ele pode fazer um zigue-zague descendente. Mas vamos torcer para ele continuar forte na subida. Que ele pode dar uma nova entrada aí a qualquer momento. O Amarillo, meu amigo, vamos lá, vamos dar uma olhada na Sabesp. A Sabesp, comentei com você que não tinha entrada, né? Porque ele está corrigindo, né? Ele está aqui, ele fez aqui um topo teoricamente menor que o topo anterior, né? Tá aqui, né? E ele fez essa descida, essa subida, que não foi confirmada, né? Porque ainda ficou faltando. Teoricamente é uma descida só aqui, né? Basicamente. Mas ele não tinha entrada, não. Ele não tinha entrada para hoje. Porque ele teria que romper esse candle para ter entrada hoje, porque ele estava com high-low verde. Mas não deu entrada, aqui tem que esperar. Tá? Haviam outros papéis melhores para a gente poder estar trabalhando com eles. Tá? Vamos ver o semanal, também é só uma correção, tá vendo? Então ele já está numa região aqui que a qualquer momento ele pode começar a voltar a subir. Vamos ficar de olho, Amarillo. Pode ser uma possibilidade. Vamos falar sobre, o Felipe tinha comentado e a gente já comentou da RADL, está subindo. O que eu gostaria que ele fizesse aqui para que me chame a atenção agora ele está batendo aqui nessa resistência, pode voltar um pouquinho para subir, ou ele começa a subir, volta e faz o zigue-zague. Algum momento ele tem que fazer o zigue-zague para a gente poder animar na compra, aqui ou aqui, tá? Para a gente voltar a entrar na compra nesse papel. Enquanto isso, não faremos nada, tá? Bom, enfim, vamos dar uma olhada aqui. A gente tem algumas possibilidades de mercado, ou vamos dar uma olhada nos papéis que a gente comentou ontem, né? Porque a gente comentou muito papel ontem. HGTX. Então ele deu entrada, né? Em 21,01. Ele deu entrada aqui, eu estou comprado nesse papel, está com 2,30 já de subida. E por que ele chamou a atenção ontem, como eu comentei, ele faz esse zigue-zague aqui pelo price action e pelo setup ele já tinha dado entrada. Ó.
Deu a entrada aqui. Olha que bonito. Né? Ele tem, agora tem que ficar esperto porque nós temos que ficar atentos porque ele vai ter um possível parcial aqui de mais ou menos 4%. Para depois deixar o trade fluir. Ele tem um gap para fechar. Até 23 aqui em cima. Tá? Tem aqui mais ou menos 9% para cima aqui para fechar o gap, como o target principal. Né? E o que ele pode fazer, deixa eu só abrir aqui a página, tirar ele daqui, só para pegar as ferramentas. Né? O que ele pode fazer é isso aqui, né? Eu sempre gosto de fazer. Quem gosta pode usar o Fibonacci ou então pode usar a simetria de figuras aqui. Então ele poderia ter aqui uma meta mais ou menos aqui e depois chegar aqui em cima. Olha! Eu adoro essa bolsa, hein? Eu adoro essa bolsa, tá vendo? Bater aqui em cima em 23,70, 80, tá? Bateu lá no topo, olha que interessante. Então é uma possibilidade aqui, né, de bela subida. Ele pode estar fazendo também aqui um possível potencial canalzinho aqui de subida, né? A gente pode ir controlando ele. Então a HGTX foi uma entrada que eu comentei ontem, entrei, tá? Outro foi a Suzy, só que ela desceu, ela deu entrada e desceu. Vamos ver se ele aguenta aqui na LTB aqui do canal, no topo do canal. A Ciel, se eu não me engano, ele chegou a dar entrada também. A Ciel deu entrada também. Um monte de papel deu entrada, né? MRV também deu entrada. Fez uma cauda enorme, que ainda tinha indecisão, mas com grande chance ainda de continuar sua subida, né? Começando a acumular volume aqui. Nós falamos da Move 3 também, deu uma subidinha hoje, um pouco mais tímida, mas deu um candle bem sugestivo de continuação aqui. Vamos ver se ele realmente vence esse triângulo, seria muito legal. Estou comprando esse papel, gostaria que ele subisse com força. M Dias no semanal ele não chegou a dar compra. A Vivit no semanal também deu. A Vivit no semanal deu compra para position. A Lame 3, acho que não, né? Lame 3 não. Lame 3 não deu a compra. Vamos continuar então dando uma olhada aqui nos outros papéis. A CEMIG 4, que eu comentei ontem no diário, ele chegou a dar compra. Chegou a dar 1% aqui de subida. A Gol também deu compra. Ele subiu um pouco mais, 3,40%. Quem aproveitou aí, né? A Natura também deu compra pelo semanal, né? Foi o rompimentinho desse topo, mas tá vendo que ele tá batendo aqui já na média, apesar que eu não considero média como resistência, mas ele tem uma resistência aqui em 25,50, tá? A Goal também deu compra. Chegou a subir 2,5%. Tudo que a gente comentou ontem, hein? A GGBR também deu compra, chegou a subir 2%, mas voltou tudo. E a Prio, essa é a única que eu acho que eu não vi hoje. A Prio deu compra também. Chegou a subir 2%. Então tá aí. Desculpa, a Prio eu falei que era o rompimento daqui, né? Então ele tá bem aqui no... Amanhã pode dar uma entrada na Prio. Ok? Então, beleza. Falei da venda da Velid, acho que não deu venda, né? Não deu venda. Ok, legal. Agora vamos falar sobre os potenciais papéis que eu estou de olho aqui. A Arezzo. A Arezzo é uma possibilidade, né? Dentro do setup. No semanal já tá com o zigue-zague. E no diário aqui a gente pode ter o rompimento aqui. No semanal, um que eu não comentei ontem, mas que
eu esqueci de comentá-la, até mesmo porque a minha bateria estava acabando ontem. No semanal tem a possibilidade ainda de comprar Anima. Ele não rompeu aqui hoje, amanhã se ele romper, Position. Né? Deixa eu ver o gráfico mensal dele, olha que bonito o gráfico mensal dele fazendo zigue-zague. Né? No semanal, dando entrada amanhã. Então são esses papéis. Até que tem bastante papel, né, ainda para entrar, tem grandes oportunidades aí ainda. Né? Se houver mais algum papel que vocês estejam vendo por aí, por favor me informe. Deixa eu ver só, dar uma última checada aqui, ver se tem mais alguém que passou mais alguma coisa aqui. Não. Já falei aqui. Douglas, foi o último que eu falei. Beleza. Então tá aí, gente. Hoje eu demorei um pouco mais para gravar, meu computador é a quarta vez que eu tento gravar o vídeo, o que é normal, né? Sempre dá pau assim, em Windows. Eu ia gravar no Mac aqui, mas aí não ia ter o Profit para poder pegar os meus papéis. Mas a gente tem que aproveitar o momento. A gente ainda tem alguns papéis que estão claramente ainda em tendência, né? A Ering que eu comentei, né? Que está muito bonita, né? Está subindo diário. A gente entrou, então tá bonito. A Eletropaulo ainda está subindo, né? Ainda continua na sua subida, com 13%. Olha que bonito, isso que é tendência. Nós somos seguidores de tendência aqui. E que até ele não está tão bonito assim, mas estamos aqui ainda dentro dela. A fibra é o que está deixando a desejar, né? Ela está voltando. Ela não aguentou aqui essa resistência da LTB. A VEG já falei, a Natura já falamos, a VIS teve um pouco de força de entrada, fez um candle bonito em cima de uma LTA que vem aqui de baixo, e ela pode virar uma oportunidade de compra, né, fora do setup. Né? É uma compra de risco. Ele fez aqui um zigue-zague e ele pode estar voltando a subir, porque fez em cima aqui de esse candle bem sugestivo em cima de um suporte, é isso mesmo. Então aqui pode ser uma coisa, eu vou até anotar aqui para amanhã eu acompanhar esse papel. Pode ser realmente uma compra. E a Pecar que está bonita, né? Está bonita também. Está bem aqui em cima já, né? Desde aqui de baixo, quase 10%. Então está bem bonita também, ainda continua na sua subida. Tem aqui, tem que fechar aqui o gap. Então vamos ficar de olho, o mercado não está ruim não. Para quem aproveitou aí a sua subida, eu acho que ainda vamos ter ainda outras oportunidades, mas a gente tem que ficar ligado porque está tendo uma troca de papéis. Tá? Por que eu estou falando isso? O vídeo vai ficar um pouco mais longo hoje, mas tudo bem. Olha aqui. Deixa eu pôr a minha carinha para cima. Aqui é o nosso gráfico, né, que a gente costuma dar uma olhada. A gente tem, vamos dar uma olhada na força, a gente tem mais de 65% acumulado dos três meses. 15% deve estar dando mais ou menos aqui, então a gente ainda tem 7 papéis aqui favoráveis. E a gente tem aqui aproximadamente 15% está dando aqui 7 papéis. Então, crescendo um pouquinho mais agora, né, aqui. Na faixa amarela aqui de atenção a gente tem vários papéis, uma área bem maior do que ainda a área negativa, que é aqui de baixo. Mas então nós temos 72 papéis aqui ainda com mais força do que o restante no IBRX, de 30 e poucos papéis. Então olha só como a gente ainda está bem favorável. Só que a gente está tendo troca de papéis, é um momento de troca de papéis. Ou seja, papéis com correlação estão começando a subir, correlação com o Ibovespa começando a subir, e os papéis small caps e outros papéis com menos correlação com a bolsa estão começando a cair.
Então está tendo uma troca de papéis. Precisa saber fazer essa leitura. Vamos olhar também aqui a dispersão, né, do gráfico. E essa dispersão também é boa para a gente poder ver o seguinte. Acima de 15% e 50%. Aqui está só para lembrar, né? Aqui a gente tem os acumulados, né, de 3 meses. E aqui são os papéis, cada ponto é um papel. E aqui nós temos o IFR. Então a gente sempre olha o que está acima de 15 acumulado e com mais de 50 de IFR. Então esses aqui são poucos papéis que estão aqui super favoráveis. Os menos favoráveis para venda, ou só para venda, né, estaria aqui nessa região aqui. São poucos papéis, seriam 3 papéis só. A gente tem um pouco mais lá. E a região boa, que mantém a gente ainda vivo, é justamente isso aqui, que é a densidade dos papéis acima do acumulado com 0 e acima de 50, que seria daqui para frente. Então ainda a gente tem um acúmulo melhor aqui, né, uma dispersão legal. E o que a gente acabou pegando aqui foram aproveitando esses papéis. Esse grandão aqui se eu não me engano, é a Maglu, se eu não me engano. Bom, enfim. Então, por isso que eu ainda estou bem animado com a bolsa. Esse é um indicador de sensibilidade, né? Eu ainda ponho mais alguns outros pontos aí dentro para fazer minha análise. Mas a gente tem aí uma oportunidade aí. Pode ser que a bolsa corrija, mas a gente ainda vai ter boas oportunidades, na minha visão, ok? Então, qualquer coisa, se inscrevam aí no canal, escrevam aí no comentário, façam suas críticas, suas observações, papéis que queiram conversar, o que vocês queiram analisar, o que precisam de ajuda, e a gente vai conversando. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!